Amém. Bem, como em todos os cultos, nós não poderíamos deixar de servir ao reino de Deus, de servir aos nossos irmãos enfermos através das orações. Tem nomes, tem os nomes? Tem os nomes, Antônio? Tem os nomes dos enfermos? Então vamos lá então, a irmã Maria, né? A irmã Maria, a mãe da pastora, a Beth, a irmã Beth, a Carla, Daniel Carlos, como? Andrea Cleusa. A Andrea e Cleusa são duas distintas, né? O senhor sabe. O senhor sabe. A Andrea e a Cleusa. Senhor, os nomes foram apresentados e o propósito aqui é cumprir o teu mandamento de intercedermos, de buscarmos pelos enfermos. Talvez, Senhor, algum lar esteja com seus enfermos ou com o seu enfermo e esteja ligado conosco agora na mesma fé. O nome não foi declarado, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece os corações. O Senhor sabe as intenções nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, adentra agora cada lar ouvinte, aonde quer que seja, meu Pai, aonde chega esta oração, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Tem aqui a sobrinha do pastor Antônio Carlos, que está com Covid, e a sua mãe tem estado ligada conosco. Nesse momento eu não me lembro o nome, mas eu sei que o Senhor sabe, e que o Senhor está visitando, está tratando nesta hora, meu Pai. Visita também, Senhor, o lar do pastor Simão Félix e a sua família, meu Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a família do pastor Fecuri também, meu Pai, nesta hora, meu Deus. Visita, Senhor, meu Pai, a família, meu Deus, da pastora Ludmila Ferber nessa noite. Almas estão feridas, muito embora todos estavam, Senhor, consciente da sua partida no momento em que o Senhor a chamasse. Mas ainda assim, meu Pai, vivemos em um corpo, Senhor meu Deus, finito, sujeito, Senhor meu Deus, às tristezas, meu Pai, a sentir, Senhor, a saudade, meu Deus, Senhor, a dependência daquela autoridade do Senhor que estava sobre aquela mulher, a uma igreja inteira, famílias, meu Pai, que eram orientadas espiritualmente por ela, e neste momento carecem, Senhor meu Deus, das nossas intercessões e da ação sobrenatural do Teu Espírito. Toca, Senhor, nessas almas, toca, Senhor, nessas famílias, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Deus, não porque nós estamos aqui como quem manda, como quem dá ordem, mas estamos aqui, meu Deus, como quem obedece, estamos aqui como quem se compadece, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toca, Senhor, na saúde do pastor Antônio Carlos nessa hora, meu Deus. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés do Teu filho, meu Pai. Guarda, Senhor, livra-o de toda seta, de todo dardo inflamado do maligno. Sobre os seus ombros está a responsabilidade de muitos lares que dependem, Senhor, das intercessões deste Teu servo, meu Pai. Ó, meu Deus, a sua casa seja guardada, seja livre, Senhor, das enfermidades, meu Pai. Em nome de Jesus, visita agora, Senhor, Carlos Daniel. Toca agora, Senhor, meu Deus, no Carlos Daniel, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor já tem feito uma grande obra na vida desse jovem. E queremos, Senhor, meu Deus,
contemplar, Senhor, a confirmação, meu Pai, do que o Senhor está fazendo na vida dele, meu Pai. Queremos juntamente com ele testemunhar deste feito maravilhoso, essa libertação, esta cura maravilhosa que o Senhor está fazendo na vida dele, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, cada um desses enfermos que foram aqui citados, cada lar representado aqui, meu Deus, em nome de Jesus, receba agora a visita do teu poder, receba agora um toque do teu Espírito. Toca, Senhor meu Deus, naquela alma ferida, toca, Senhor meu Deus, naquela alma angustiada. Tira, Senhor meu Deus, toda angústia, meu Pai. Tira, Senhor, toda a dor daquela alma, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Tem muito lar que está ligado conosco e que não está enfermo na carne, mas está enfermo na alma, Senhor, em estar pensando, Senhor meu Deus, em se entregar, meu Deus, aos tratamentos psicológicos, mas nós sabemos que Tu és o maior de todos os psicólogos, meu Pai. Nós sabemos que também o Senhor nos deu os médicos, os sábios, para que eles possam fazer aquilo que depende somente da ação humana. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, Tu é aquele que tudo pode. Tu é aquele que tudo sara. Não há uma só enfermidade que possa resistir e prevalecer diante do Senhor. Não há uma só enfermidade que possa resistir, meu Pai. Nem na alma, Senhor. Nem na alma pode, Senhor, meu Deus, nenhuma enfermidade resistir. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor agora. Eu ligo a minha fé e da Tua igreja no reino dos céus, meu Pai, para que o Espírito do Senhor manifeste o sobrenatural de Deus. Visita cada lar enfermo nesta noite. Espírito Santo, meu Deus, vai curando os enfermos nessa noite, Senhor. Vai dando testemunho para este povo, meu Pai. Vai dando libertação, Senhor. Liberta dos medicamentos, liberta do leito de enfermidade, meu Pai. Liberta da enfermidade, tenha ela o nome que tiver. Para o Senhor, ela não é nada. Para o homem, Senhor, a ciência muitas vezes falha. A ciência muitas vezes é limitada. Os medicamentos falham, os homens falham, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E não há uma só enfermidade que possa resistir. A morte não pôde te resistir, quanto mais uma enfermidade. E nós cremos, e por isso oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Peço perdão porque naquela hora eu fiquei meio perdida. A gente não está com o nosso pastor presente hoje. Ele teve um compromisso com a sua família e pediu para que a gente estivesse aqui. Só que o pastor, né? Ele já sabe de tudo, ele já sabe como toda a cronologia, quando sair, quando entrar, quem chamar. A gente, apesar de assistir muito tempo, né, a gente ainda às vezes não faz igualzinho a ele, mas Deus sabe. Bom, queridos, graça e paz mais uma vez, né? Eu fui convidada para trazer hoje a palavra de Deus. Mais uma vez uma honra estar aqui. Sempre né? Eu sempre encaro com muita seriedade, muito temor, independente do dia, né? Se não existe altar, é altar, sempre. E eu quero orar antes, amém? Deus, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, nós continuamos. E Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo dê continuidade, Senhor, a todo esse culto. Nós já declaramos aqui que Tu és o primeiro, que precisamos do Teu governo, somos pessoas dependentes de Ti, Senhor. Todos nós, cada um de nós, Senhor, nada podemos fazer se do alto não nos for dado. E eu acrescento aqui, eu quero dizer, Senhor, eu nada quero fazer se assim não for, Deus. Oh, Deus, que a Tua presença esteja aqui. Senhor, eis-me aqui.
eu quero te pedir, me usa para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, que eu possa ser um canal da tua palavra, que por si só já nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, seja o primeiro nesse lugar, toma o domínio, toma o governo, que eu seja tão somente um instrumento, Senhor. Essa é minha oração, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de ler com você Mateus. Só que eu tô cheia de coisinha hoje. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu vou até aqui hoje. Eu quero frisar aqui, eu vou me ater em especial a esse versículo. Quando Pedro diz, né, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos, quando o pastor me fez o convite, né, eu sou uma pessoa assim, eu falei: meu Deus do céu, eu já fiquei tensa, apreensiva, e o Senhor me fez lembrar que eu tinha um caderninho de mensagens. Muitas mensagens assim que eu guardo com todo carinho, muito carinho mesmo, porque eu acredito, né, que todo mundo que prega assim realmente vem sempre de uma experiência, né? Sempre vem assim de algo que Deus fala primeiro com você, para depois a gente falar, né, ministrar outras vidas. Então é sempre assim, né? Então, assim, eu vejo que cada uma dessas mensagens eu lembro de alguns momentos da minha vida, né? E Deus me levou a uma palavra que eu ministrei há muito tempo. Deixa eu ver aqui. 2008. Eu anoto, é 27 de janeiro. Ih, 27! Gente, eu não tinha reparado. Hoje é 27. Gente, é sério. Aqui, 27 de janeiro de 2008, tá escrito aqui. Que legal, né? Mistério, olha que... Eu peguei o caderno e eu fui folheando. Aí eu parei nessa aqui. E não foi pela data, Deus sabe. Agora que eu... 27. Amém, mistério. Então era pra ser mesmo, confirmação. Mas... Eu, quando comecei a ler, né... Deus, assim, começou a falar da mesma coisa, mas de uma forma diferente. E aí, na verdade, eu vou utilizar só algumas partes dessa mensagem, né, de 2008. Na verdade, assim, o Senhor falou sobre a mesma coisa, assim, mas num sentido diferente, porque a palavra de Deus é viva, né, e ela se renova. E Deus sempre abre um leque de outras coisas, enfim. Bom, eu quero começar te perguntando quantos aqui, né, possuem sonhos, planos, projetos. Quantos aqui possuem? Amém? Temos sonhos, né? Temos ainda planos, projetos. Eu sei que quando a gente é mais novinho, né? A gente já levanta logo. A gente tem tanta coisa, né?
Porque a vida, na verdade, né, querida, acho que com a maturidade a gente vai entendendo isso. A vida é um processo, né? É uma caminhada, né? A gente vai caminhando. E realmente, quando a gente é mais novinha, a gente, né, levanta a mão assim, já tem muitas coisas, né, assim, muitas incertezas ali, muitas coisas, às vezes é o primeiro emprego, né? É uma faculdade, é uma profissão, não sabe ainda o que vai ser, enfim. Quantos aqui, dentre nós, ainda entendem que o lugar que você está hoje, e quando eu falo lugar, eu não falo só lugar físico, mas eu falo de lugar assim, talvez lugar que eu falo assim, tem a ver com posicionamento, entende? Não lugar, estou em Anchieta, mas não deveria estar em Anchieta, ou estou, né, num lugar assim, não deveria estar. Eu falo de posicionamento. Quantos aqui ainda entendem que ainda estão num processo, numa caminhada, que ainda não chegaram, né? Quantos aqui? Amém? Amém. Eu também. Eu ainda vejo assim, né, na minha vida realmente que eu ainda estou num processo. Sim, quando eu olho para trás, eu já vejo que caminhei bastante. Mas eu ainda estou me movendo, amém? Glória a Deus. Enquanto nós estamos vivos, é exatamente assim. Então, a gente está compartilhando aqui, eu acho que isso é uma coisa comum, amém? Do ser humano. A gente, né, enquanto a gente tem essa vida aqui, a gente pode ter a idade que for, seja muito novinho, seja no meio ali, né, meia idade, melhor idade, enfim. Não importa. Enquanto a gente, né, tá aqui, tá nessa vida, a gente entende que a gente está num processo, a gente está numa caminhada. E o que é caminhada? A gente, né, tá caminhando de um ponto para o outro. Então, a gente entende que a gente pode até estar num lugar, num posicionamento, mas a gente não é ali que a gente ainda deveria estar, amém? Se a gente está caminhando, é para a gente chegar num outro ponto, amém? Então, eu acredito que esse seja um sentimento comum, né? Você também que está na tua casa, independente da sua idade, eu acredito que você também sinta isso. Que você está num lugar, mas que Deus ainda tem um lugar maior, melhor ou diferente. Amém? Nem sempre é qualidade, né? Mas numa fase diferente. A gente sente isso, que a gente ainda tem fases, estágios da vida, outras situações para viver, para experimentar. Amém? Aleluias. Então, e aí Deus começou a ministrar o meu coração, que em todo esse trajeto, né? Se a gente está num ponto e a gente entende que a gente está nesse ponto, mas precisa ser levado a outro, existe algo aqui no meio, amém? E esse meio aqui, o que é esse meio? Vamos lá, vou dar uma de professora hoje, um pouquinho. Não é EBD, mas esse meio aqui, ó, que eu tô aqui, mas eu tenho que chegar lá. Esse meio aqui, qual o nome que a gente dá? Caminho, isso aí. Caminho, ó. Não sei se você respondeu. Isso, um caminho. Exatamente isso. Ou a gente também pode chamar de uma estrada, né? Que eu entendo que estrada talvez seja um caminho mais longo, né? Então a estrada é um caminho longo que nos leva de um ponto para o outro, amém? De um lugar ao outro. E é exatamente nessa direção que o Espírito Santo falou ao meu coração. E o tema da mensagem hoje tem como título Estrada da Fé. Então, uma estrada, ela tem exatamente essa função, nos levar de um ponto para o outro, de um lugar ao outro. Uma circunstância a outra, né? A gente pode aumentar isso aí, uma condição, de uma condição a outra condição. E como o Espírito Santo há muitos anos atrás ministrou meu coração, eu acredito que foi uma revelação mesmo, até de uma outra mensagem. Um dia ele me disse que basicamente tudo na nossa vida, por mais que a princípio no começo assim pareça que a gente tem várias opções, vários caminhos, tudo geralmente, basicamente se resume
em dois. São dois caminhos, eram duas árvores, porque eram duas escolhas. São duas portas. Então, basicamente, tudo ali na nossa vida, na nossa caminhada, se resume em dois. Duas escolhas, dois caminhos, duas estradas. Tiago, capítulo 1, quero ler com você. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu li uma outra versão que estava mais... que utilizava umas palavras que... o sentido é o mesmo, amém? Que a palavra é a mesma. Mas, para o que eu gostaria de explanar aqui, tem o sentido... Tiago, vamos lá. Cadê você, Tiago? Achei. Amém. Diz assim, nessa versão, o versículo 7 e o 8, que é o que eu gostaria de frisar. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, querido, por que eu li esse texto com vocês? Porque ao longo da nossa vida, nesse processo, nessa caminhada, em vários momentos, a gente tem essas escolhas, essas estradas, que na verdade, basicamente, são duas. Então, ou a gente vai entrar na estrada da dúvida, ou a gente vai entrar na estrada da fé. Amém? E Tiago fala muito bem claro sobre isso. Existe essa escolha, que é a escolha da dúvida, que na verdade é uma estrada, é um caminho. Amém? Situações começam a acontecer e a gente sempre tem o poder de tomar duas escolhas e se posicionar de duas formas. Seja crendo, seja duvidando. Mas a palavra de Deus é bem clara, que essa estrada, querido, a estrada da dúvida, ela só vai nos levar ao versículo 7, que diz: não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Então, é esse lugar que essa estrada vai nos levar. Ah, querido, mas a estrada da fé, aí já é outra coisa. Essa nos levará a Josué 21:45, que diz assim, eu amo esse trecho, é uma dos versículos assim, que eu mais gosto assim, na palavra, e ele até se repete acho que em Reis também. Diz assim: nenhuma das promessas falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Naquele momento, Josué estava ali já no final ali da sua missão, e ele fala algumas palavras e ele fala isso. Então, a estrada da fé nos leva a esse caminho, a esse final, ao cumprimento de todas as promessas. Amém? Então, a minha pergunta é, para você que está aqui, para você que está aí do outro lado, qual a estrada que você vai pegar? Ou qual estrada você vai... Talvez você já tenha tomado uma direção, talvez a estrada da dúvida. Mas nessa noite, eu quero te motivar a fazer um caminho de retorno e entrar na estrada certa, querida. Porque aquele que duvida, a palavra de Deus diz que não receberá coisa alguma de Deus. É como a onda que, sabe, cresce, você acha que vai, e ela bate e recua.
Quantas são as pessoas, quantos são os momentos que a gente percebe exatamente isso? E é por quê? Porque Deus não está agindo? Não, é porque a gente está duvidando. A palavra diz aqui, ó, porque tem uma mente dividida. Uma hora ele crê, outra hora ele não crê. E essa pessoa, um dia a pastora até, em alguns momentos da minha vida, enfim, ela falou isso pra mim. Ela falou: Isabelle, se você duvidar, você não vai receber coisa alguma de Deus. Porque uma coisa, querido, é falar sobre fé. Uma coisa é a gente dizer: não, eu tenho fé. Mas outra coisa é a gente realmente praticar uma vida de fé. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta, ela é nula. Uma fé sem atitude, uma fé que não vem acompanhada de uma atitude, de uma ação, ela é nula. Ela, na verdade, ela não existe. Então, é isso que Deus quer trazer hoje, sabe, para a gente refletir. Porque a gente está num caminho, a gente está no processo. A gente, com certeza, Deus já tem nos levado a lugares, mas Ele quer ainda nos transpor para outros momentos, para outras posições, seja material, seja ministerial. Eu não estou falando aqui, a gente sabe aqui que a igreja não tem o costume de, não prega a teologia da prosperidade, mas sim, nós temos coisas a nível material para vivermos, sim, conquistas de outras áreas também, ministerial, espiritual, que são as mais importantes. Mas tudo isso também precisa, a gente só vai chegar lá se a gente trilhar a estrada da fé. Amém? A estrada da dúvida, lembra? Não vai dar em nada. A gente não vai receber nada. Aleluia. Fé. Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E isso também foi algo que Deus falou muito ao meu coração. Deus também tem uma forma particular, sabe? Assim, geralmente eu sinto Deus falando assim, às vezes, quando eu ouço algum louvor. E eu ouvi um louvor, e esse louvor já ouvi há muito tempo. E quando eu ouvi, eu falei, né, é um louvor, a palavra cantada. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, é isso mesmo, é o que diz a palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quem disse que fé é um sentimento? Quem disse? É por isso que muitas das vezes a gente se frustra. É por isso que muitas das vezes porque a gente fica esperando um sentimento. A gente fica esperando sentir alguma coisa para poder crer. Mas não é assim. Nunca foi assim. Fé e sentimento são coisas totalmente opostas. Sentimentos têm a ver com sentidos. Exatamente isso, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente ouve. Então, a gente, né, esses sentidos, eles captam emoções e aquilo é transformado em quê? Em um sentimento. Mas a fé não tem nada a ver com isso. A gente durante muito tempo, a gente teve dificuldade exatamente por isso, porque a gente fica esperando sentir. Eu lembro que eu já participei de alguns congressos de cura, já presenciei também, até aqui na igreja, ministros ministrando cura. E uma coisa que Deus muitas das vezes assim nos mostrou, e eu ouvi também nos congressos, é que às vezes a pessoa ficava assim, não, mas eu não senti assim. Não, mas não é isso, querido. Você tem que crer. Você tem que crer primeiro. Não é sentir. Eu não senti nada, então acho que eu não fui curado. Não. Você tem que crer. Aí sim você vai ver. Se creres, verás a glória de Deus. Não diz se você sentir. Então, fé é isso. A fé é o único substantivo abstrato que é concreto. A língua portuguesa diz que é abstrato, né? Fé. Se você pegar na definição, fé,
todos os sentimentos são abstratos, segundo a língua portuguesa, amém? A gente está falando de português aqui. Só que Deus é tão incrível, é o que diz a palavra, né? Deus, ele pega as coisas sábias, né? E confunde com as loucas, e as que são com as que não são. Só que Deus nos diz que fé não é abstrato. Fé é firme fundamento. Então fé é concreto. Amém? Ele é concreto, quase que literal, né? Aleluia. É assim que Deus faz, querido. Porque fé não é sentimento. O dicionário fala que é abstrato porque enquadra fé na categoria de sentimentos, mas não é sentimento. Aleluia. Então, quando a razão discute, quando a esperança teme e treme, fica aflita, a fé permanece firme e imóvel. Amém? E é isso que resolve toda a questão. Porque a fé, ela sabe. A fé, ela não sente. A fé, ela sabe. Ela tem uma firme convicção de quem Deus é. Amém? Ela tem uma firme convicção do que a palavra de Deus diz. A fé, ela está intimamente ligada a uma coisa chamada confiança. E é por isso, querido, que o Senhor, Ele fica chateado com a nossa falta de fé. Porque quando a gente não tem fé, na verdade, o que a gente está dizendo é que a gente não tem coragem, né? A gente não tem coragem para falar. Mas a gente está desconfiando de Deus. Quando a gente, no nosso coração, a gente não confia mais, a gente está desconfiando de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel e verdadeiro, amém? Os homens podem te frustrar, mas o Senhor não. Eu tive uma experiência até, acho que umas 2 semanas ou uma semana atrás, que eu precisei de um favor e eu recorri a uma pessoa que tinha tudo para me ajudar. Mandei até um áudio para a pessoa solícita, rindo para mim, brincando, e eu precisei de uma ajuda. E eu mandei um áudio, fiz uma coisa que eu não gosto muito de fazer isso, de incomodar as pessoas. E a pessoa simplesmente ouviu e não me deu a resposta até hoje. Até hoje. Eu fiquei assim. Aí Deus falou no meu coração. Aí eu tinha que comparecer num local e eu precisava desse favor dessa pessoa para me ajudar ali naquele dia, naquele lugar. Deus falou assim: sabe por que aconteceu isso? Porque você confiou no homem. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode orar a mim, entregar essa situação diante de você, e chegando lá vai acontecer. Eu falei: Senhor, o Senhor tá certo, eu tô errado. E eu pedi perdão, e eu fiz exatamente isso. Eu falei: Senhor, esse dia aqui eu preciso disso que aconteça. É uma coisa que não é comum, eu vou precisar realmente que abram uma exceção. E tá nas tuas mãos, Senhor. Eu creio. E chegou lá, eu simplesmente peguei o papel e falei assim: olha, era um exame que eu precisava muito fazer e eu precisava de um resultado, não estava marcado. Eu falei assim: olha, aqui está o pedido de exame, não está marcado, mas eu preciso disso com urgência. Só falou: tá bom. Entrou, pegou, daqui a pouco você vai ser chamada. Acabou. Aí, para eu não achar que isso era comum, a pessoa que veio depois de mim chegou lá no guichê e falou a mesma coisa. Chegou assim, só não falou que era urgente. Falou assim: poxa, então, aqui eu tô com a solicitação aqui, eu já vim até preparado. Aí ele falou assim: então, só a partir de fevereiro. Aí eu ainda fiquei com dó, sabe? Mas eu percebi na hora. Foi para Deus me mostrando que o que aconteceu comigo não foi comum. Amém? Então, querido, é assim. A gente muitas das vezes quebra a nossa cara porque a gente confia no homem em vez de confiar em Deus. A gente desconfia de Deus. A gente muitas das vezes confia no médico, confia no medicamento. Deus falava até isso comigo, que a fé realmente não tem nada a ver com o que a gente vê e sente. Porque eu lembro
Quantos de nós aqui, às vezes, já passamos por uma infecção, uma dor de garganta? Eu lembro de uma vez que eu fiquei com uma dor de garganta muito severa e eu comecei a tomar um antibiótico. E eu lembro que ele foi fazer efeito lá pro 3º dia. Tive febre, mas eu não parei de tomar o remédio. Engraçado, né? Porque eu criei. A grande verdade é que o ser humano, ele tem fé. O problema todo é que muitas das vezes a gente direciona essa fé para a pessoa errada. A gente crê no medicamento, a gente crê no médico, a gente crê em tantas coisas, mas muitas das vezes a gente não crê em Deus. E Deus me fez lembrar isso. Quando a gente toma um medicamento, na verdade é uma atitude de fé. Aquela bolinha, a gente acredita que a gente está sentindo aqueles sintomas todos, mas que vai fazer efeito. Por que a gente acredita? Porque a gente tem fé. Você conhece o farmacêutico que fez aquilo? Você consegue enxergar as reações químicas que estão acontecendo? Se a gente fosse transparente, né, e visse aquele comprimido entrando, se desfazendo, entrando nas células, a gente falava assim, não, mas eu também vejo. Isabela, eu creio porque eu vejo. Não, você crê. Ou seja, o ser humano, ele foi dotado de uma capacidade de crer. A gente tem fé. O problema todo é que muitas das vezes a gente tem fé na pessoa errada, nas coisas erradas. Eu achei uma outra definição aqui sobre fé que diz que a fé é uma firme convicção de que algo seja verdade sem nenhuma prova que seja. Pela absoluta confiança que depositamos em algo ou alguém. É essa fé que muitas das vezes a gente tem no remédio. A gente tem no médico. Amém? Mas a fé que Deus quer que a gente tenha é a fé nele, é a fé na sua palavra, que vem da confiança que nós depositamos nela. Amém? A fé, ela não discute, ela aceita a palavra de Deus como decisiva e definitiva. Se Deus falou, está falado. Acabou. Foi essa fé que Abraão teve. Ele recebeu aquele chamado e o Senhor falou, sai da tua terra e da tua parentela. Quando a gente vai estudar no profundo isso, a gente, né, vê, eu não tenho todo o conhecimento, mas eu já estudei um pouquinho e a gente sabe que Abraão, ele vinha de uma família abastada, de um lugar de muitas riquezas, e o que ele fez não foi algo natural. Ele saiu de uma segurança, né, de todo um conforto para um desconhecido. E o que ele fez foi algo incrível. E a palavra de Deus diz que ele creu. Porque ele creu que aquilo que Deus estava fazendo com ele seria maior e melhor do que tudo aquilo que ele já tinha. Então ele pegou a estrada da fé. Amém? A estrada da fé, ela, às vezes, ela né, confunde um pouco a gente. Ela até diz pra gente que a gente está correndo risco. Na verdade, eu até já ouvi que ter fé é correr riscos. Eu até já repeti, já falei isso. Mas hoje Deus me corrigiu. Falou, não, peraí. Você só corre risco quando tem a possibilidade de dar errado. Mas com Deus não tem essa possibilidade. Então ter fé não é correr riscos. Pelo contrário. É ter aquela segurança. Porque se Deus falou, se a palavra de Deus falou, aí claro, aí a gente também tem que ser, né, tem que ser maduro espiritual. A gente tem que entender quando Deus fala com a gente. Porque aquilo que Deus fala, Deus vai honrar. Mas aquilo que Deus falou, aí ele não vai honrar, porque ele não falou. Mas se ele falou vai, pode ir. Se ele falou sai, saia. Amém? Amém, querido? Glória a Deus. A palavra de Deus também diz som. Amém.
A fé também diz, a palavra de Deus também diz, em Romanos 10, 17, que fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir, nesse sentido, é mais do que escutar, querido, é dar crédito, amém? É acreditar naquilo que Deus diz. A palavra de Deus é a verdade desde o princípio. É isso que declara Salmo 119, versículo 160. Mas muitas vezes a gente não tem essa fé verdadeira em Deus, porque também está faltando a gente conhecer a palavra, né? Porque conhecer a palavra é conhecer a Deus. E quando você mergulha na palavra, por isso que o nosso pastor fala tantas vezes aqui, a vida cristã não tem muito mistério, gente. É oração e leitura da palavra. O problema é que muitas das vezes a gente negligencia nisso, então a gente vai ficando fraquinho, vai ficando sem fé, ou com uma fé, né, nas pessoas erradas, no lugar errado. E uma coisa que Deus falou mesmo ao meu coração dessa vez, né? A ministração de 2008, ela foi num outro caminho, num outro mesmo. Se eu não me engano, eu não sei se foi essa ministração, mas teve uma vez que eu trouxe até uma semente de mostarda. Porque a palavra de Deus diz, né, que a fé é como uma semente de mostarda. Eu falei assim, meu Deus, como é semente de mostarda? Não sei se vocês já viram, eu lembro que eu trouxe, botei no plastiquinho e deu para um monte de pessoas, para as pessoas verem. Ela é muito pequenininha, uma semente muito pequena. É uma das menores sementes que existem. Só que quando ela cresce, né? A árvore que ela se torna é uma das maiores que existem. E acho que alcançam as maiores altitudes, podendo chegar a medir até 3 metros. É Deus falando que a fé, ela tem potencial. Amém? A nossa fé, ela pode ser até pequena, como um grão de mostarda, mas ela tem um poder gigante. Mas essa foi até a direção da outra ministração. Hoje, o que mais Deus falou ao meu coração foi exatamente isso, que a fé nada tem a ver com sentimento. A fé, ela não se baseia nos nossos sentidos. Eu até pesquisei um pouquinho, não tenho muito tempo, mas já é comprovado cientificamente que o cérebro pode nos enganar facilmente. Os nossos sentidos, e eu até lembrei, não deu tempo, queria até trazer. Não sei se vocês já viram, talvez a grande maioria já tenha visto, essas pinturas 3D. Vocês já viram? Como é incrível. Gente, a pessoa pega uma parede assim, reta, e desenha uma pessoa sentada. Você acha que tem uma pessoa sentada ali. Você olha de longe e acha que tem uma pessoa sentada. Eu vi um rapaz fazendo, um pintor. Ele fez uma menina sentada, ainda com o pé assim. Na verdade, ele pega a pessoa, ele faz assim. Ele pega a pessoa, vamos supor, eu tô aqui. Aí ele começa a jogar tinta. Aí aqui, ele consegue me fazer como se eu estivesse aqui. Eu saio daqui. Aí ele replica essa imagem. Só que ele não faz aqui, ele faz, no caso, na parede, né? Ele pega na parede e você olhando de longe, você acha que eu tô ali. Que eu tô sentada. É algo muito incrível. E é isso, Deus permite. Perdão, gente. Deus permite para nos mostrar isso, que a nossa mente, os nossos sentidos podem facilmente nos enganar. Então, querido, quando você estiver entre um sentimento e a palavra de Deus, não tenha dúvida, fique com a palavra de Deus. Porque a fé, ela não sente, a fé, ela sabe. Entende? Quando a dor vem, né?
tem gente realmente que passa por situações de enfermidades que medicamentos não dão, às vezes, mais efeito. E essas pessoas recorrem a Deus. Eu acredito, eu lembro até que nos congressos de cura, às vezes eu falava isso, que há curas que se manifestam instantaneamente, mas outras que são gradativas. E outras são de acordo com realmente com os teus passos de fé. Você vai crendo, e daqui a pouco cura total. Né? Até na Bíblia a gente tem vários exemplos de como Deus curou as pessoas. Alguns era um lodo e via, o outro teve que ir para se lavar lá lavar os olhos no tanque, né? Outros, Jesus só falou que eu quero, seja limpo, seja curado. Então, isso nos mostra que, por quê? Não sei. A Bíblia não diz isso. Mas existem várias formas da cura se manifestar. E muitas das vezes a gente se depara exatamente com isso. Porque o sentimento, ele vai vir de contra. Ele vai vir no contrário. A dor vai continuar, mas você tem que continuar crendo. Se Deus te deu uma palavra que vai te curar, Ele vai te curar. A dor está ali, mas você não. Mas Deus disse. Ah, mas o que você está sentindo? Lembra do remédio. Eu não continuei tomando o remédio? Tomei por 7 dias, mas eu só fui ver resultado pelo 3º. Febre alta, muita dor de garganta, mas eu não desisti. Mas às vezes a gente desiste de crer em Deus. E Deus quer nos fazer entender isso nessa noite. Que a fé, ela não tem nada a ver com sentimento, mas no conhecimento de quem Deus é. Amém? A fé, ela sabe, aleluia. Ela sabe, assim como Jó declarou, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele declarou essa palavra no momento de dor, no momento de que tudo era contrário. Ele chegou naquele momento em que Deus queria, nessa fé verdadeira e genuína. Aleluia. A fé que está descrita em 2 Timóteo 2,12, que diz assim: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Essa é a fé que Deus espera que a gente tenha. Eu gostaria de botar esse louvor. Aleluias. Gostaria de convidar você a ficar de pé, você que está aí também do outro lado, que o Senhor possa estar complementando essa mensagem através dessa canção, que fala muito, muito sobre isso mesmo, sobre essa fé que não é baseada em sentimentos. Entenda isso. Foi uma mensagem curta, até mesmo pelo tempo que a gente teve. Mas, querido, se a gente começar a aplicar isso na nossa vida, você vai ter resultados poderosos. E certamente você vai ser conduzido ao lugar que Deus espera que você esteja no final de tudo. Amém? Você vai viver coisas, você vai testemunhar do poder de Deus, porque você vai estar ali caminhando através da estrada da fé e você vai ver as coisas, vai ter as experiências que os homens de Deus tiveram. Porque eles não eram diferentes de nós. Eles só tiveram fé. Amém? Glória a Deus. Você possa prestar atenção na letra. Ela é muito tremenda. Ela é a palavra de Deus cantada. Aleluias. Eu saí da minha terra sem saber pra onde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Aleluia. E eu tenho firme fundamento de tudo que eu espero,
porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Aleluia. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Aleluia. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Aleluia. Essa é a fé, querido, que nós temos que ter. Uma fé que não se baseia na visão, na audição, no sentimento enganoso do nosso coração, mas na palavra de Deus, na pessoa de Deus. Aleluia. Aleluias. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Foi o que Abraão fez, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Aleluias. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. E o que eu sei é que Deus é fiel. Aleluia. Oh, aleluia. Eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Aleluias. Aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, porque a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver.
A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Leva-me, Senhor, ó, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio. Ó, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. Aleluias. Que essa palavra possa ter abençoado o teu coração e que você não esqueça, a fé sabe, ela não sente. Fé não é um sentimento, mas é um firme fundamento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida também aí do outro lado. Glória a Deus. É verdade, gente. A fé, o firme fundamento. É firme, né, gente? Eu estava comentando sobre isso. A questão que a irmã trouxe sobre a questão da cura do cego, né? Jesus chama e toca nele e dá uma ordem. Vai lá e te lava. E aí eu pensava assim, mas ele não estava cego? E ele foi. Ele obedeceu. E ele teve fé para poder receber a sua cura. A fé dele não precisou sentir, ele não precisou sentir, ele precisou obedecer. Ele precisou crer, teve um firme pensamento. Ó, esse camarada aí, que eu não sei quem é, porque eu não estou vendo, só ouço falar, né? Mas eu não estou vendo. De repente, alguém olha e fala assim, o pastor Antônio, não, o diácono, eu estou vendo ele com cara de santo, e aí eu vou, né? Estou vendo. Eu vejo as ações dele, e ele é um bom pai, um bom esposo, é um bom diácono. Então, ele é um homem separado, é um homem santo. Eu estou vendo. As pessoas têm essa coisa de pegar numa imagem, em alguma coisa palpável, né? O sentimento, um sentido, né? Agora, Jesus só falou assim, vai lá. E ele foi. É como se alguém não anda, está na cadeira de rodas, e você acabou de orar por ela e fala assim, ó, vai lá no gabinete agora, e faz como os profetas diziam, vai lá e paga o teu imposto lá agora pelo teu milagre. E a pessoa levanta daqui e sai andando. Ela teve fé. É como ela também colocou na questão do medicamento. O nosso organismo produz enzimas de cura. A partir do momento que nós temos a fé. Você tem fé? O medicamento vai fazer o efeito. Você tem fé? A oração da fé cura o enfermo. Você tem fé para fazer a sua oferta agora? Para praticar a sua oferta?
pela fé, nós vamos praticar. A fé em quem? A fé em o nome do Senhor Jesus. Eu tenho fé que eu não preciso fazer uma barganha. Senhor, estou te dando. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho fé que se eu tenho alguma coisa para depositar pela fé, é porque Ele me deu primeiro. Eu não estou pagando nada, eu só estou devolvendo aquilo que é dele. É fé. Porque se eu não tiver fé, eu vou pensar assim: qualquer coisa que eu deposite ali pode me faltar. Mas se eu tenho fé, eu vou crer na primeira palavra do dia, da noite. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas Ele nos acrescentará. E creia, Ele já tem nos acrescentado. Você tem fé para crer nisso? Então aplaude o Senhor. Amém? Você que está em casa, usa essa fé. Usa essa fé. Põe a tua fé em ação. Creia na palavra que foi ministrada e receba a tua cura. Receba a tua libertação. Encontre a porta aberta. Sabe, Jesus disse: eu sou. Não precisou que ninguém pegasse uma plana, um serrote para fazer dele uma porta. Eu sou. Ele tinha certeza, a convicção do que ele dizia. Eu sou a porta e quem entrar por mim vai encontrar salvação. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela ministração da tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste de estar nesta casa hoje, reunidos, meu Pai, para cultuar em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que nos trouxe na tua paz, o Senhor que nos deu a oportunidade de nos levar e nos trazer no dia de hoje. Nos dê também, Senhor, a tua segurança e nos conduzir até a nossa casa, meu Pai. E que ao chegar no nosso lar, Senhor, ó Deus, encontramos o nosso lar em paz e em segurança. Se havia algum enfermo, Senhor, que nós possamos encontrá-los sarados, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós não estamos ordenando, mas estamos usando a nossa fé, a fé que o Senhor tem depositado em nós, que nós podemos chegar em casa e se alguém lá estava enfermo, podemos encontrá-lo sarado. Se havia alguma porta fechada, meu Pai, por resistência, que nós possamos encontrar essas portas abertas. Que a nossa fé, Senhor, ela possa romper toda limitação, meu Pai. Oh, meu Deus, toda limitação que as circunstâncias têm colocado diante de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, honra a nossa fé, meu Deus. Honra a fé que o Senhor tem dado aos teus servos, para que ela possa se multiplicar, meu Pai. Para que nós possamos, Senhor, meu Deus, multiplicar essa fé em outros, meu Pai, para a glória do teu santo nome e para o crescimento do reino do Senhor, nosso Deus. Abençoa, Senhor, teu povo. Que a luz do teu rosto possa brilhar sobre nós como a luz do meio-dia, meu Pai. Que as portas fechadas estejam abertas e que a tua paz, Senhor, ela esteja conosco aonde quer que nós chegarmos, meu Pai. Vem conosco, Senhor. Esteja conosco no decorrer desta noite e madrugada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Faz essa palavra, ela multiplicar em nós até o nosso próximo encontro no domingo na escola bíblica dominical e à noite, Senhor meu Deus, no culto de celebração. Abençoa cada lar presente, leva-nos em segurança e na tua paz, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.